Então vamos lá. Vamos orar aqui por essa palavra. Concorde com a minha oração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor guie, Deus, cada palavra, que o Senhor faça com que o nosso coração seja sempre uma terra boa, que a Tua palavra vai cair, Senhor, e vai frutificar, vai crescer, vai dar muitos frutos, Pai. Só o Senhor que pode fazer isso, Deus, só o Senhor que pode abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso entendimento, Pai. Que o Senhor me use aqui, Deus, como um transmissor de alguma forma da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, prepare o nosso coração e faça com que essa palavra gere muitos frutos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, assim, semana passada, o que eu preguei aqui foi para que a gente comece a visualizar a nossa vida aqui na Terra com um propósito maior do que a nossa própria vida. Para a gente começar a visualizar aqui na Terra circunstâncias que são passageiras e que a gente consiga vislumbrar coisas eternas. Amém? Então nós falamos disso aqui, e isso é algo que é muito prático, é algo que é muito aplicável no dia a dia. Então quando nós estamos passando por algum problema, por algo que está de alguma forma nos deixando tristes, ou enfim, problema das várias esferas, e a gente entende que aquilo ali vai passar, porque nós somos chamados para uma vida eterna, nós somos chamados para algo maior, para algo mais alto, para uma eternidade, né? Então, dentro disso, o que eu quero falar hoje, eu quero mostrar para vocês como pessoas da Bíblia, do Antigo Testamento, eu vou citar mais pessoas do Antigo Testamento hoje aqui, como essas pessoas entenderam isso, e a partir disso elas cumpriram um propósito em Deus, no Evangelho, em prol do Evangelho, em prol das suas próprias vidas. Elas entenderam que tinha algo a mais, elas entenderam que suas vidas não eram fim nelas mesmas. Elas entenderam que aquele momento ia passar e que Deus ia abençoar a vida delas, e que aquela palavra de João ainda que eu coloquei no comentário do YouTube lá, que e a vida eterna é essa, que conheçam Jesus e tenham uma vida com Ele. Essa é a vida eterna, é para isso que nós somos chamados, para ter um relacionamento com Ele e a partir disso então viver em Deus e em Jesus. Eu quero que vocês abram lá em Lucas, o Guilherme vai botar aqui também, Lucas no capítulo 11, o versículo 29 e 32 a gente vai ler. Amém? Lucas 11, 29 e 32. Olha só o que fala o texto de Lucas. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. 31. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui quem é maior que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior que Jonas. Então, assim, brevemente, eu acredito que a maioria de nós aqui conhece a história de Jonas, mas Jonas foi um profeta, e ele está aqui no livro dos profetas aqui, que ele foi chamado para pregar em Nínive, que era uma grande cidade do seu tempo, e ele foge de Deus. Ele foge de Deus, da presença de Deus. Então ele entra de um navio para ir para outro lugar. E aquele navio, ele começa a vir uma tempestade muito grande, e as pessoas daquele navio começam a ficar desesperadas. E então eles começam a se perguntar: o que está acontecendo? O que está acontecendo que essa tempestade não passa? Vamos morrer todos, vamos naufragar, tal. E aí eles têm uma ideia lá de jogar sorte, para ver o que está acontecendo, e eles jogam sorte e a sorte cai em Jonas. A sorte, né? Ou aponta qual que era o problema que estava acontecendo aquilo.
Então Jonas fala, Deus me chamou para ir pregar e eu não estou obedecendo. E ele fala o seguinte, então vamos jogar ele no mar que daí a tempestade vai parar. E Jonas então ele vai para o mar, ele é jogado ao mar e a Bíblia fala que vem um grande peixe e engole Jonas e ele passa 3 dias, a Bíblia fala, no ventre daquele peixe e de repente esse peixe vai e gospe Jonas lá na cidade de Nínive. Então Jonas ele começa a anunciar, dizer que se eles não se arrependerem dos pecados que eles estão fazendo, Deus vai destruir aquela cidade. E aquela cidade ouve a voz de Jonas. E Jonas fica bravo com isso, né? Mas eles ouvem e eles começam a se arrepender dos seus pecados, começam a jejuar e tal. Então tem alguns paralelos aqui de Jonas com Jesus. Jonas ele está no navio e começa uma grande tempestade, e a gente lê nos evangelhos que Jesus está num barco e começa uma grande tempestade. E Jonas é jogado ao mar e a tempestade para, e Jesus diz para o mar, diz para a tempestade, para o vento, para a tempestade. Então aqui a gente já vê alguma similaridade de Jonas com Jesus, digamos assim. Mas o que o texto está falando aqui, basicamente, é o seguinte: olha, Jonas foi um profeta do Antigo Testamento e ele pregou para aquele povo se arrepender e eles ouviram e aquela cidade foi restaurada. Eu estou pregando para vocês, meu povo, judeus, e vocês não estão ouvindo. E aí quando Jesus fala o sinal de Jonas, e ele fala de que ele ficou 3 dias na barriga do peixe, no ventre do peixe, e Jesus está dizendo assim para eles, eu também vou ficar 3 dias no ventre da terra. Então tem coisas similares aqui. E Jesus ele fica 3 dias no ventre da terra e depois ele ressuscita. E Jonas vai e fica 3 dias no ventre do peixe e é cuspido para cumprir o propósito. Então uma vida com propósito, nós vamos entender muitas coisas aqui a partir disso. E no versículo 31 ele fala da rainha do sul que veio para ouvir a sabedoria de Salomão. Ela se deslocou de outro lugar, ela viajou dias para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus fala, olha, tem alguém aqui que é maior que Jonas. Eu estou falando para vocês, eu sou maior que Jonas. E eu tenho mais sabedoria que Salomão. Mais sabedoria que Salomão. E vocês não estão me ouvindo. E ela foi para ouvir e vocês não estão me ouvindo. Vocês são meu povo. É claro que aqui tem um propósito muito grande, que é nós que não somos judeus, entrarmos no plano de Deus a partir disso. Porque os judeus, fala a Bíblia, né? Eles não o receberam. Eles que mataram Jesus. Eles que condenaram Jesus. Quando Pilatos fala, está na mão de vocês, pode julgar. Vocês, quem que vocês querem libertar? O ladrão ou Jesus? Eles falaram, Barrabás. Na Páscoa podia libertar um criminoso. E eles libertaram Barrabás. E Jesus eles condenaram. Mas há um propósito enorme nisso. Enorme, enorme. Mas a grande questão aqui é que Jonas queria fugir da presença de Deus, de cumprir aquele propósito. Só que não teve jeito para ele. E eu não sei o que Deus vai falar com você através dessa palavra. E é claro que nós temos escolhas. E é claro que nós temos liberdade para escolher o que nós queremos fazer. Mas às vezes, Deus manda um grande peixe e manda nos engolir. Sabe Deus qual é o grande peixe da minha vida e da sua? Não sei. Mas eu vou dizer um negócio para você. Se a gente entender a perspectiva de uma vida aqui terrena e passageira, e que nós vamos cumprir um propósito de Deus, olhar para esse propósito e cumprir, nós vamos cumprir. E se a gente dizer não, talvez a gente vai cumprir igual. E se a gente olhar para um rapaz do Antigo Testamento que se chama Sansão, a gente vai entender talvez o quão dolorido é cumprir um propósito de Deus mesmo que não queira. E basicamente Sansão foi alguém nazireu, escolhido do ventre da mãe, chamado por Deus para cumprir um propósito. E ele vai lá, não cumpre o propósito, e a Bíblia fala que no fim da vida dele,
quando ele estava preso sem visão, porque eles tinham cegado os olhos dele, ele estava amarrado no meio das colunas de um prédio, de um lugar muito alto. E se o propósito dele era matar os filisteus, e de fato era, ele cumpre naquele último instante de vida dele, que Deus restaura a vida dele, a força dele no último instante, e ele estoura as colunas daquele lugar, e a Bíblia fala que ele matou mais filisteus com a morte dele do que com a própria vida. Então aí o negócio pega. E a gente vê um grande peixe vindo, engolindo Jonas, e onde é que ele foi cuspido? Na cidade de Nínive. Que grande coincidência, né? Eu não sei qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. E às vezes é difícil até identificar da minha vida. Mas Deus vai cumprir. Sabe por quê? Porque nós nascemos com um propósito. Nós fomos criados com um propósito. E Deus vai cumprir esse propósito. Porque a Bíblia fala que os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Você consegue entender isso? Amém? É um amém aí meio dolorido, mas é um amém, né? Eu queria também lembrar alguém que de alguma forma aponta para Jesus do Antigo Testamento, que é alguém chamado Abraão, também muito conhecido. E que ele tem o seu filho Isaque, e Deus fala, através desse filho você vai ser um pai de multidões. E em certo tempo, Deus fala para ele assim, eu quero esse filho, você vai dar esse filho como sacrifício a mim. E ele pega, coloca o filho dele no colo e vai para o lugar de sacrifício. Com a lenha, com tudo. E Abraão responde para a pessoa que está com ele, Deus vai providenciar o animal para o sacrifício. E era o próprio filho dele. E ele chega, ele levanta a espada, ele ia matar o próprio filho dele, e Deus manda um anjo para que ele não mate o filho dele. De alguma forma nós temos aqui em Isaque, em Abraão, alguém cumprindo o propósito e apontando para Jesus. Porque de alguma forma o Isaque, ele ressuscita, assim como Jesus. Ele não chegou a morrer, mas um anjo vem e diz, não precisa matar o teu filho. Praticamente ele nasce de novo. E é alguém que aponta para Jesus. Eu penso a Bíblia como o Antigo Testamento, como um grande prólogo. Prólogo é algo que quando a gente lê um livro, por exemplo, se você lê um livro, O Senhor dos Anéis, digamos assim, né? Antes do primeiro capítulo tem o prólogo dele. E sabe o que é o prólogo do livro? Ele explica as principais partes, os principais personagens, basicamente a história, para que quem está lendo se situe na história, para que comece a entender do que aquela história vai falar. E o Antigo Testamento, para mim, na Bíblia, é um grande prólogo, porque o Antigo Testamento, ele começa a dar lapsos, a fazer assim, a falar sobre alguém que vai ser falado completamente no Novo Testamento. E que Jesus, ele vai vir em algum tempo, e essas pessoas, Isaque, José, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de Moisés, o próprio Jonas, eles estão falando de Jesus da sua própria forma, e estão cumprindo o seu propósito a partir das suas próprias vidas. Então não é coincidência ele ficar 3 dias no ventre do peixe, não é coincidência aquela tempestade, não é coincidência. E não é coincidência ele pregar para uma cidade e aquela cidade o receber, e Jesus pregar para os judeus e os judeus não o receberem. Não é coincidência o anjo vir dizer para Abraão, não precisa matar ele. Não é coincidência. Moisés é outro que aponta. Ontem foi falado de Ruth aqui, né? Ruth é algo interessante, é uma história tão interessante, eu não vou falar de novo sobre Ruth, mas só dando um lapso. Ruth, ela tinha um noivo e ela fica viúva. Certo? Não é assim a história? Tão afiada em Ruth, né? E ela fica viúva. E no tempo de Ruth, quando uma mulher ficava viúva, ela ficava totalmente à deriva. Ela perdia sua identidade, ela praticamente perdia suas terras, os seus bens. Ela ficava a ser cuidada dos outros.
ela perde o seu noivo, ela perde o seu marido. E de alguma forma esse noivo ele representa Jesus que vem e morre. Mas Deus, ele providencia um novo noivo para Ruth, Boaz. Amém? Então ela perde aquele noivo, ela perde sua identidade, mas Jesus ressuscita e Ruth ganha um novo noivo. E ela ganha de novo essa identidade. E a gente vê em Mateus 18, Jesus falando para Pedro, né? Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre qual pedra? Sobre o entendimento de Pedro de quem Jesus é. E a partir disso, do que ele vai fazer. Pedro, ele tem a sua identidade localizada naquele momento. Assim como Ruth, quando ganha um novo noivo. E assim como a igreja que ganha um noivo que ressuscitou. Por isso que nós temos nossa identidade em Jesus, porque o nosso noivo ressuscitou e ele vive para sempre. E por isso que o nosso propósito é um propósito eterno, em Jesus. Porque quando nós falamos de Jesus e pessoas são alcançadas, não que é nossa responsabilidade nem o nosso mérito, porque é Jesus que faz isso, mas é um prazer para nós sermos usados por Deus, para sermos ferramentas para Ele e termos em nossa vida um propósito eterno cumprido. Por isso que nada do que a gente passar aqui vai ser tão ruim ou tão bom que se compare a cumprir o propósito de Jesus nas nossas vidas. Eu e você, se nós entendermos isso, que o Evangelho é algo para o dia a dia, que é algo que muda todos os dias da semana, que muda a nossa vida, a nossa tomada de decisão, que faz com que os nossos problemas diminuam de alguma forma, porque quando nós estivermos no centro do nosso problema, no olho do furacão, como dizem por aí, nós vamos pensar assim, isso vai passar, mas a minha vida com Ele é eterna, e o meu propósito com Ele é eterno, e daqui a pouco isso vai passar, mesmo que se estenda por muito tempo, vai passar, mas nós temos um propósito eterno em Jesus, e essas pessoas de alguma forma entenderam isso, porque alguém em sã consciência vai receber um presente de Deus que é Isaac, e quando Deus fala para ele, vai e mata a tua promessa, ele diz, tá bom, eu vou lá e vou matar. É porque Abraão tinha entendido que havia algo maior, que a promessa de Deus era maior que o seu próprio filho. Vocês conseguem entender isso, gente? Moisés também, ele fala muito de Jesus. Quando ele liberta o povo do Egito, Jesus nos liberta do pecado. Moisés, lá no livro de Êxodo fala, e o Senhor matou todos os primogênitos, não havia casa que não houvesse um morto, claro, exceto aqueles que tinham o sangue do cordeiro no umbral, né? E Jesus é o primogênito morto, mas que vive. Em Êxodo capítulo 24 e 8 fala, este é o cálice da aliança. Em Lucas 22, 20 fala, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Moisés falando de Jesus, de um propósito que ia vir. E Jesus fala, agora, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. A lei foi dada por Moisés, João 1,17. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, João 1,17. Então a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus. Ele foi, digamos assim, Jesus foi a lei encarnada, porque a Bíblia fala que ele não veio para abolir a lei, mas para cumprir. Ele foi a lei encarnada. E sendo a lei encarnada, a lei do Antigo Testamento, toda a lei, ele cumpriu toda a lei, Jesus foi essa lei encarnada, e porque ele cumpriu essa lei, ele tem o direito de virar essa chave e dizer, agora não é mais a lei, agora é a graça por causa de mim. E lá em Apocalipse vai dizer que ele é o único digno de abrir os selos e de abrir os livros, porque ele pagou o preço. A Bíblia ela se complementa e ela se completa de uma maneira sensacional. É muito lindo isso aqui. O que eu quero falar para vocês aqui bem claramente
Eu botei o nome dessa palavra aqui, raios de sol. Mas não sei se vai ser raios de sol ou prólogo. Depois nós vamos pensar, Giga. O Giga sempre me ajuda a pensar. Raios de sol por quê? Porque tudo isso que eu falei para vocês eram só raios de sol. O próprio sol é Jesus. Ele é o âmago, o centro de tudo. Ou pode ser prólogo porque tudo isso fala de algo que ia vir acontecer. E quando nós entendermos isso, a partir disso, que essas pessoas entenderam, e às vezes Jonas não quis entender, mas Deus cumpriu o propósito com ele. Se nós entendermos que a nossa vida, a minha e a sua vida, ela aponta para algo maior, ela aponta para algo eterno. Se trata de algo maior. Se nós entendermos isso como igreja, a nossa vida ela vai mudar. E todas essas pessoas, e eu não vou citar muitos aqui, mas dá para citar tantos, Raabe, né, que a gente já falou aqui, próprio José, todas essas pessoas, elas apontavam, eram raios de sol, todas elas, mas a completude, tudo que nós precisamos, tudo que é realmente necessário para a nossa vida, em termos do nosso coração, em termos do nosso emocional, em termos espiritual, em termos da nossa própria vida, em todas as instâncias dela, tudo que nós precisamos não é apenas o raio de sol, nós precisamos do sol. Nós não precisamos de apenas lapsos de quem Jesus é, nós precisamos de quem Jesus é. Por isso que todas essas pessoas, quando nós as lemos aqui na Bíblia, ou quando nós vemos homens de Deus, às vezes nós lemos, por exemplo, eu gosto de ler muito C.S. Lewis, eu gosto de ler muito Tim Keller, né, que são pessoas, C.S. Lewis morto, né, Tim Keller vivo, mas pessoas de Deus, pessoas que fizeram uma obra enorme, magnífica, pessoas de Deus que tem aqui no Brasil hoje fazendo trabalhos sensacionais. O pastor André em São Francisco do Sul, a igreja lá está fazendo um trabalho sensacional. Então são pessoas que nos motivam, são pessoas que nós olhamos e nós dizemos assim, nossa, uma pessoa de Deus, né? Vou buscar dela referência, vou buscar dela conhecimento, experiência, vou me relacionar com ela. Tudo isso é válido, é maravilhoso, é sensacional. Mas no fim das contas, essas pessoas são pessoas que vão nos ajudar, mas nós temos que colocar o nosso olhar, nós temos que colocar toda a nossa dependência, nós temos que colocar tudo que nós somos e temos no sol, em Jesus, nele que é toda a fonte dessa luz, nele que é toda a fonte dessas coisas que a gente vê. Por isso que quando nós pregamos pessoas aqui, elas sempre são sombra de alguma forma. Hebreus vai falar isso, né? Tudo aquilo era sombra, né? Tudo isso aqui é sombra, mas de fato nós temos que colocar toda a nossa dedicação em aprender e conhecer mais, o nosso tempo de buscar, a nossa concentração em Jesus. Porque de fato é Ele que essa Bíblia aqui aponta como centro do propósito da nossa vida, da nossa própria vida e do centro até da galáxia. Tem um livro aí que estão estudando aí que Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. E as coisas que aquele cara fala, que ele mostra, que ele escreve, de como funciona toda a questão da distância da Terra com a Lua, com o Sol, como funciona o movimento de translação, de rotação, do nível das marés, por causa da distância da Terra com a Lua, é algo sensacional. E ele fala que se talvez a Terra fosse deslocada, qual é a distância, Giga? 1 milímetro, eu não sei lá. Enfim, agora não lembro, faz muito tempo que eu li. Ele fala assim, se a Terra fosse deslocada, sei lá, que fosse 1 metro da onde ela está em relação ao Sol, não haveria vida na Terra. O negócio é sensacional. Então, assim, o propósito da nossa vida em Jesus
ela é maior até que a galáxia. Porque Ele governa tanto as nossas vidas como Ele governa a galáxia. Ele governa o mundo, a lua, o sol. E o que nós precisamos é nos conectar com Ele cada dia mais, para saber que a condição que nós temos e nós estamos agora, onde é que nós estamos no propósito de Deus? A nossa pergunta é, Deus, a nossa pergunta não é, Deus, o que tu quer comigo? E sim, a nossa pergunta é, em que ponto que eu estou do teu propósito? Em que estágio que eu estou do teu propósito? Porque eu vou cumprir o teu propósito. Em que estágio que eu estou e para onde que o Senhor quer que eu vá? Amém? Nós vamos entrar nessa série. E essa série ela vai elucidar tantas coisas para nós, que nós vamos entender do que o mundo aí fora está precisando. Um mundo vazio, sem propósito, achando que agora é que eu preciso realizar todo o meu sonho agora, porque tudo que eu quero eu tenho direito. Esse que é o discurso do mundo. O que eu quero eu tenho direito e eu vou fazer agora. E o que eu quero fazer ninguém pode me impedir porque eu sou dono da minha vida. Quem que eu vou prejudicar? Isso não interessa. O que não importa. O que os meus pais pensam, o que nada importa. O que importa é que eu vou realizar o meu desejo agora. E não importa, doa a quem doer. É isso que o discurso aí fora faz. Esse é um discurso imediatista, uma vida imediatista. Nós não vivemos assim. Nós vivemos, Senhor, em que ponto que eu estou do teu propósito? Porque o meu maior prazer vai ser cumprir o teu propósito e ainda assim viver uma vida alegre, feliz na tua presença, embora há momentos que não são felizes. Embora há momentos que não são alegres. Embora há momentos de tristeza, de choro. Há momentos que nós estamos talvez no nosso quarto e a gente começa a perguntar a Deus, isso aqui não pode ser isso mesmo. Senhor, isso não pode ser isso mesmo. Eu já perguntei isso para Deus. Deus, é isso? Não, Senhor, isso não pode ser isso mesmo. Eu não estou vendo muito bem. E aí, não, é isso mesmo. Então tá, Senhor. E às vezes dói, e às vezes nós choramos, e às vezes nós nos rendemos, e às vezes nós nos debatemos. Eu estou falando de mim, talvez com você não seja assim. Pode ser que seja, parecido, não sei, né? E às vezes a gente está ali e a gente diz, não, Deus, isso que o Senhor está permitindo no meu coração, isso... E aí Deus vai e depois Ele mostra, Ele vê que tem um propósito, Ele... Sabe, eu vou dizer um negócio para você agora, que é algo bem interessante. Às vezes, Deus permite com que a gente sinta algumas coisas para que quando alguém vier nos falar sobre aquilo, a gente possa ser ferramenta de consolo de Deus para aquela vida. Você entendeu o que eu falei? Às vezes Deus coloca no nosso coração alguma tristeza, alguma angústia, ou Deus permite com que a gente sinta alguma coisa, para que talvez pessoas que não têm o conhecimento do Evangelho que nós temos, a vivência do Evangelho que nós temos, com que essa pessoa venha para nós e fala, olha, está acontecendo isso na minha vida. E o fato de Deus ter permitido que a gente sentisse aquilo, vai fazer com que a gente fale para ela da dor que talvez a gente passou, e para que a gente possa direcionar o Evangelho para a vida dela. E a gente possa dizer, olha, talvez Deus possa fazer isso na sua vida, e Deus vai restaurar isso na sua vida, porque Deus permitiu com que a gente tenha passado por isso. Às vezes acontece isso. E eu já tive algumas experiências disso, que Deus permitiu sentir algumas coisas e passar por outras coisas, e quando na hora aquela coisa apareceu, aquela situação, aquele evento apareceu, e aí eu senti, e Deus de alguma forma fez com que eu sentisse, dizer, aquilo lá é isso aqui, agora fala do meu Evangelho. Isso é sensacional. Por isso que quando nós passamos algo, nós temos que dizer assim, Deus, que ponto disso está do teu propósito na minha vida? Daqui a pouco Deus vai mostrar para você. Em nome de Jesus.
Que todas essas pessoas aqui, não falei de muitas, tinha mais aqui, não quero me delongar nisso, sejam exemplos para nós. Que pessoas de Deus sejam exemplos para nós. Pessoas que estão fazendo um trabalho sejam exemplos para nós. Mas que isso não substitua a gente se direcionar para o próprio Deus, para Jesus, para Ele que é a origem de todas as coisas. Para Ele que é o sol e não apenas o brilho do sol. Ele que é o próprio calor e não o resultado do calor do sol. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé e vamos orar por essa palavra.